Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela tua presença neste lugar, por estarmos aqui adorando ao Senhor. A gente tinha oportunidade de estar em 1000 lugares nessa noite, mas preferimos estar na casa do Deus vivo. E isso é um motivo de muita alegria, é um motivo de agradecermos a Deus por esse privilégio. Então, feche teus olhos, agradece ao Senhor e que você nessa noite se desprenda de tudo lá fora, todos os problemas. Sei que todo mundo aqui tem problema, né? Do mais novo ao mais antigo, tem problema, tem dificuldade, mas hoje a gente foi chamado para estar adorando ao Senhor como Ele merece, entregando o nosso melhor. Fecha teus olhos, vamos orar. Te somos gratos, Deus, por tuas ricas bênçãos na nossa vida. Mas acima de tudo, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos salvou e nos deu o privilégio, Pai, de hoje sermos chamados teus filhos. O Senhor nos deu o privilégio também, Senhor, nessa noite, de estarmos em comunidade, ó Deus, em culto ao Senhor, apresentando o nosso melhor. Ó Deus querido, que nessa noite o Senhor sinta-se à vontade no nosso meio, e que o Senhor passeie no nosso meio, e que o Senhor seja exaltado, glorificado, não o homem, não o pastor, não a igreja, não a denominação, mas o teu nome seja exaltado nesse lugar. E que nessa noite também, Senhor, pela tua infinita misericórdia, o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha transformar. Pela tua infinita misericórdia, Senhor, o Senhor venha exortar a tua igreja, o Senhor venha falar conosco, ó Deus, nessa noite. Desagrava, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos, ó Deus, a tua voz, ouvirmos a tua palavra. Fica conosco, Senhor. Receba todo louvor, toda adoração nessa noite. Nós te pedimos, Pai, não porque merecemos, mas por perdão pelos nossos pecados, mas por causa do teu nome. E em o nome santo de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Graças a Deus. Vou te pedir para ficar em pé. O Ministério de Louvor já pode... Espera aí, deixa eu ler, depois vocês vêm para cá. A gente vai estar cantando, adorando ao Senhor. João capítulo 8, verso 48. João capítulo 8, verso 48. Diz assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julguem. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, se alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre.
Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Você pode repetir comigo esse versículo? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor nessa noite, para a glória do Senhor, com muita alegria. Que você nessa noite se desprenda de tudo lá fora, se desprenda das dificuldades e que você adore o seu Deus nessa noite, para a honra e a glória do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Vamos declarar, como o pastor disse, com muita alegria, que nós queremos e ansiamos por Senhor Jesus, pela volta do Senhor Jesus, porque nós queremos simplesmente estar com Ele, nós queremos intimidade com o Senhor e por isso nós queremos o Senhor. Então que nós venhamos cantar com alegria nesta noite, em nome de Jesus.
como entender. Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Olha, fé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A sua nuvem é um sinal que estás comigo, e o seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Olha, fé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar que a morte foi vencida no poder do seu amor. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar que a morte foi vencida no
Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Aleluia. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode sentar. Nesse momento nós vamos ter aqui momento de oração. Vou chamar nosso irmão Amauri, vai estar orando nesse momento. Vem cá, Amauri. Queridos, nós precisamos continuar orando. Nós temos muitos motivos para orar para a nossa casa, para a nossa família, mas principalmente pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e pela nossa comunidade. Nós precisamos pedir ao Senhor que haja uma mudança no nosso país. Não dá, irmãos. Aonde nós vemos, qualquer canto desse país, a gente está vendo a corrupção avançando, a gente está vendo a violência avançando, mas em um estágio como nunca se viu antes. Nós tivemos ontem aquele acontecimento na rodoviária Novo Rio. Hoje, aqui no Sobec, já tivemos um tiroteio, uma menina levou 3 tiros, não foi isso? 3 tiros aqui no Sobec.
Antigamente a gente se assustava, mas a gente está se acostumando. Mas eu queria te convidar a orar, porque quando o povo de Deus ora, Deus pode e tem autoridade para vir e mudar a história desse país. O país que nós vivemos é um país muito abençoado. Ele jamais pode virar um país, e eu não quero que esses países permaneçam assim, como o Afeganistão, onde grupos terroristas, que na verdade nós estamos vivendo terrorismo há muito tempo, ninguém está vivendo aqui um período de uma coisa normal, estamos vivendo um terrorismo muito puxado nesse país. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, pelo Senado Federal. O Senado Federal, por exemplo, aprovou na CCJ que qualquer porte, seja de qualquer quantidade de droga, é considerado crime. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós não podemos ficar à mercê do crime organizado. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós precisamos orar. E esse país precisa mudar. As leis precisam endurecer. A gente tem lei. O problema é que a lei não é aplicada. E a gente sabe que, além disso, tem Deus que pode salvar essas vidas. E a gente pode pregar o Evangelho e fazer mudança nessas vidas. Mas a lei precisa existir nesse país. Então você ore pelo Brasil. Ore pela tua comunidade. Ore por esse Estado. Ore pelos políticos. Já estamos caminhando para uma eleição. Cuidado com quem você vai votar. Ore a Deus e apresente seu candidato e avalie. Você não é inocente. Você não é inocente. Hoje você tem uma internet, hoje você tem meios, hoje você tem um portal da transparência. Você pode pesquisar o seu candidato lá. Então, nesse momento, a Amaury vai estar orando pelo nosso país. Eu pedi a Amaury que esteja orando, que Deus entre com providência e comece a mudar essa história. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, faça isso, ore também, juntamente com o nosso irmão Amaury. Pai eterno, glorificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito no céu, Senhor. Não nos deixe faltar o pão, a alegria, o livramento, a graça, a sua misericórdia, porque toda honra, toda glória seja dada ao seu nome, Senhor. Por isso nós estamos aqui reunidos, Senhor, e a tua palavra diz e nos confirma, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, Pai, nós fazemos jus ao seu nome, queremos lançar aos seus pés as nossas petições, as nossas necessidades, porque sabemos que só o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Então, toma frente, Senhor. Toma frente do nosso país, toma frente dos nossos governantes, Senhor. Toma frente de toda polícia, toda militarismo, tudo que condiz com a pátria, Senhor. Porque nós estamos vivendo momentos caóticos. Está no DNA do brasileiro, Senhor, a falta de honestidade, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, então estabeleça o seu reino na vida dessas pessoas, Senhor. Faça com que eles sintam, Senhor, o verdadeiro desejo de estar te honrando, bendizendo o teu nome, Senhor. Porque nós sabemos que nada temos, nada somos, e o pouco que somos, dependemos única e exclusivamente do Senhor. Então venha com poder e glória sobre as nossas famílias da nossa igreja, Senhor. Venha com poder e glória sobre nossas vidas, Senhor, para que possamos ser luz aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos ter boca profética, Senhor, para lançar sobre Ti, Senhor, todas as necessidades que nós temos, Senhor, todas as nossas aflições, Senhor, todas as nossas depressões, Senhor, porque nós vivemos um mundo verdadeiro caótico, Senhor.
Nós vivemos um momento em que o Satanás está se revelando bravamente, Senhor, na vista de todos, Senhor. Então venha nos dar uma visão espiritual das coisas, Senhor. Venha nos dar entendimento no nosso coração e na nossa mente, de responsabilidade com o reino de Deus, Senhor. Nos tome em suas mãos, nos use como instrumento, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos proferir, estabelecer o teu reino, aonde quer que nós pisemos os nossos pés, Senhor. Nos dê autoridade, nos dê poder, não para que nós possamos ser reconhecidos, mas que o teu nome possa ser honrado e bendito aonde quer que nós estejamos. Pai, tome nosso pastor, Senhor, tome nossa liderança, toma tudo, toda a igreja em suas mãos, Senhor. Sabemos que cada dia mais, o tráfico, a milícia, essa coisa que está acontecendo no nosso estado, Senhor, está fora de controle, Senhor. Então toma frente, Senhor. Opere um milagre, Senhor, porque a tua palavra nos diz que aonde acaba a força humana, aí que o Senhor entra. Então nós estamos entregando em suas mãos, Senhor. Estamos requerendo, Senhor, o teu agir sobre a vida dessas pessoas, que eles possam ter um entendimento de te honrar e bendizer, porque é a única maneira, Senhor, de encontrar uma verdadeira vida e vida eterna, Senhor. Senhor, tira o eu, porque é o eu que faz as pessoas virarem corruptas, Senhor. Tira a vaidade, Senhor, porque a vaidade faz a pessoa pecar, Senhor. Tire aquilo que não provém do Senhor em nós, Senhor, para que possamos ser melhores a cada dia, que o dia de amanhã sejamos melhores do que no dia de hoje, Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, Senhor, nada conseguiremos, Senhor, nada conquistaremos, Senhor, porque o Senhor está toda a esperança da nossa vitória, no Senhor está toda a autoridade de estar certo ou errado, não cai uma folha de uma árvore sem o teu conhecimento, Senhor. Então, Senhor, eu te suplico a ti, Senhor, libere virtude sobre nossas vidas, nos dê autoridade, Senhor, nos dê livramento, nesses dias que nós vemos que o inimigo tenta, Senhor, destruir a igreja, Senhor. Nitidamente está acontecendo isso hoje, mas a tua palavra garante que as portas do inferno não prevalecerá contra a nossa igreja, Senhor. E nós fazemos parte dessa igreja, Senhor. Então venha nos revestir com teu Espírito Santo, nos dando autoridade, nos dando, Senhor, vontade de desejo, para que possamos apregoar liberdade, levar a vida e vida em abundância, transformar as pessoas em rios de águas vivas, Senhor, porque nós somos chamados para fazer isso, Senhor. Então tome em nossas mãos todas as necessidades, Senhor. Tome em nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Perdoe os nossos pecados, lance no mar do esquecimento e nos dê uma nova existência, para que o seu nome possa ser honrado e bendito no nosso meio, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Que benção. Queridos, enquanto os irmãos se preparam para a gente cantar o hino 135 do cantor, eu quero aqui agradecer a Deus por algumas presenças, né? Então, faz assim, isso, vou começar pelos de fora, né? Quem não conhece, esse ali é o irmão Rui, irmã Carmen, né? Essa família linda que nos recebeu foram 5 encontros lá, fizemos casa de paz na casa deles. Olha, vocês moram no nosso coração, tá? Obrigado pelo carinho. E hoje é uma bênção, uma alegria muito grande tê-los aqui, tá bom? Deus os abençoe. E também tem o Pablo ali, Pablito já está de volta, né, Pablito? Também teve um acidente aí, está de volta, graças a Deus. Pablito, né? E o nosso irmão Fábio. Aê! Já há um tempo, né? Então,
que Deus está colocando as mãos, abençoando ele, a irmã Natália, né? Daqui a pouco a Natália está de novo conosco aí, graças a Deus, recuperada para a glória do Senhor, e eu sou muito grato a Deus pela presença de vocês, tá bom? Aos nossos visitantes, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, volte sempre, não demore, se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Isso aí, que benção, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então vamos cantar o hino 135 do nosso cenário, e você vai ter oportunidade, com muita alegria, se assim você desejar, nossos visitantes fiquem bastante à vontade. Se você quiser ofertar na casa do Pai, entregar o seu dízimo, nessa noite, faça isso com liberalidade e com alegria, para a glória do Senhor. E de pé, que é soldado no quartel que é trabalho. Amém? Vamos ficar em pé. Isso. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Irmã Ruth, esteja orando em nome de Jesus, agradecendo a Deus também pela vitória da família do José Carlos, que a Débora está em casa, para a glória do Senhor, neném está bem, tudo tranquilo lá agora, né? Para a glória do Senhor, domingo tivemos lá, e graças a Deus já está em casa, para a glória do Senhor. Ore agradecendo ao Senhor, apresentando a mensagem também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui na tua casa para Aleluia, te louvar, Jesus. ó Deus, para entregar as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, para entregar as nossas necessidades, Amém, para Jesus. agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Aleluia, Deus. Jesus. Obrigado, ó Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor, o seu cuidado que o Senhor tem para conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela família do irmão José Carlos, ó Deus, por essa vitória, ó Deus, que eles tiveram, ó Deus, da sua netinha ali, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor continue abençoando esta família, que o Senhor esteja com a Débora, ó Deus, Ó com Deus. a sua filhinha, ó Deus, que essa criança venha a ser criada no temor do Senhor. Aleluia. Ó Deus. Cuide, ó Deus, dessa família, Senhor, porque sabemos que o Senhor já tem cuidado, ó Deus.
Muito obrigado, ó Deus. Entregamos também, ó Deus, a pessoa que vai trazer a mensagem nesta noite. Tome tuas Que o mãos, Senhor minha possa filha. estar usando, ó Deus, que venha ser canal de bênção para as nossas vidas Amém, nesta Jesus. noite, ó Deus. Que nesta noite nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Aleluia. Para que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Ainda de pé? Isso, que eu já vi que o pessoal já ia sentar, então ainda de pé. Rapidinho. Abra a tua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3, verso de 1 a 15. Êxodo, capítulo 3, verso de 1 a 15. E deixa a tua Bíblia aberta para a glória do Senhor. Todos acharam? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Amém? Isso, logo no início. Então diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos do Egito, os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de seus pais enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Deus disse: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Você pode ler essa última parte do versículo? Este é o nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor, com a autoridade do teu nome, que teu nome seja glorificado e exaltado, e que nós diminuamos, e que teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar
em cada coração nessa noite. Fica conosco, receba todo louvor e toda adoração para a tua honra e tua glória, nós pedimos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. O texto de Êxodo, no seu capítulo 1, começa contando a situação do povo de Israel no Egito. Mas não só conta a condição do povo, ele conta muitos detalhes. Ele explica no capítulo 1 e até aqui também no capítulo 3, que esse povo encontra-se há 400 anos no Egito, só que sendo oprimido, vivendo de forma escravizada. Naquele capítulo 1, Deus começa a delinear um plano de tirar o povo de Israel do Egito. Então nasce Moisés. Nasce Moisés e há um decreto do rei, do faraó, de que todas as crianças, todos os meninos, fossem mortos. A gente conhece a história de Moisés, que o seu nome, diz a tradição que o nome de Moisés não era Moisés, era Joaquim. Se você não sabia dessa, é algo muito interessante. A tradição chama que Moisés, antes da mulher de Faraó colocar o nome nele, de Moisés, seu nome era Joaquim. Depois ele recebe o nome de Moisés, que quer dizer retirado do rio. Deus tem um plano para tirar o povo do Egito. E há um decreto de Faraó dizendo que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Só que deveriam permanecer vivos seriam as meninas. Então você sabe que a irmã de Moisés coloca Moisés naquele cesto, a filha de Faraó pega Moisés, começa a criar, chama a própria mãe para dar a ela de amamentar esse Moisés, e ele cresce. Só que ele fica 40 anos vivendo no Egito. Quando ele chega aos 40 anos, a palavra do Senhor ensina que Moisés teve uma discussão, uma briga, em que ele fere um egípcio, e as pessoas descobrem. E Faraó começa a ir atrás de Moisés. Há uma coisa muito clara. Deus tinha um plano para tirar o povo do Egito. O inimigo tenta acabar com o plano de Deus para tirar o povo do Egito. Porque Deus tem o interesse de tirar a gente da escravidão. Deus jamais compactua com uma vida de sofrimento em escravidão. Deus jamais permite, jamais queria que seu povo vivesse esse tempo todo no Egito. A palavra do Senhor diz que Moisés mata esse homem, foge de Faraó e vai viver em uma terra chamada Midian. Lá ele conhece um homem chamado Reuel, ou então conhecido como Jetro. Ali ele conhece esse homem o acolhe, ele casa com a sua esposa, ele casa com a sua filha, chamada Zípora, e ele tem um filho chamado Gerso. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega no capítulo 3 aqui de Êxodo, ele está muito bem. Ele está muito tranquilo. E tem uma coisa que a gente gosta, é de estar tranquilo. Se a gente gosta de fazer alguma coisa que está nos dando retorno, se a gente gosta de fazer alguma coisa boa, a gente fica ali por muito tempo. Moisés, nesse contexto do capítulo 3, tem agora 80 anos. E Deus chama Moisés. E Deus vai procurar Moisés. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Independente de quem. Independente de quem foi escolhido. Independente de quem foi separado.
Independente qual é a circunstância, Moisés está fugindo da polícia lá de Faraó. Se a polícia colocasse a mão nele, ele pegaria, seria morto. Então Moisés foge. Se você olhar no mapa, aqui está o Egito, aqui está o rio Nilo. Moisés vai para o outro lado, para Midian, e lá consegue constituir família, 40 anos vivendo lá, e vivendo muito bem. Moisés é acolhido por seu sogro Jetro, ou Reuel, que está no próprio texto de capítulo 2, e ali ele está fazendo alguma coisa, e está muito bem. Mas Deus tinha um plano: tirar o povo do Egito. E Deus foi lá se revelar a Moisés. E Moisés, querendo ou não, Deus queria usar Moisés para tirar o povo do Egito. E Moisés foi esse homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. Daqui em diante, Moisés viveu mais 40 anos, morreu com 120 anos. Cumpriu o que Deus queria. Mas eu queria nessa noite pensar com você os ensinamentos que temos quando Deus procura esse Moisés. O que Deus fez na vida desse Moisés? O que Deus falou com Moisés? E eu queria que você acompanhasse comigo o texto. A palavra do Senhor diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Primeira coisa que eu preciso destacar: Deus vai sempre separar alguém que tem atividade, que está ativo, mas que tem tempo para ele. Deus nunca vai separar alguém que não está disponível. Deus nunca vai separar alguém que não faz nada nessa terra, porque o reino de Deus é trabalho, o serviço é trabalho. O serviço que o Senhor tinha para Moisés, o chamado que Deus tinha para Moisés, era aí, tinha que trabalhar, tinha que cair para dentro. Então Deus, quando escolhe, por exemplo, ele vê logo quem se envolve nas coisas da sua vida, alguém que se mexe, alguém que não é preguiçoso, alguém que está ativo, alguém que quer alguma coisa. Quando você olha, por exemplo, quando Deus vai escolher Davi, ele chega na casa de Jessé, Samuel chega na casa de Jessé, ele vai falar o seguinte: acabou os homens? Não, tem um que está o quê? Apacentando as ovelhas do pai. Então, enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. E Deus falou: estende a mão, porque é esse daí. Onde é que o Davi estava? Trabalhando. Davi estava envolvido com as coisas de seu pai. Mais ou menos quando Deus pega alguém, para separar alguém, é quando a gente tem uma pessoa que está muito ativa, preocupada com as coisas, e Deus sabe que aquela pessoa vai produzir frutos. É quando você olha, por exemplo, para Gideão, em Juízes capítulo 6, quando Deus chama Gideão, Gideão estava amassando trigo no lagar. Um lugar que não era, amassando uva, trigo no lagar, melhor falando. E Gideão não estava parado, Gideão estava ativo. Deus chama Moisés da mesma forma. Moisés, não é porque Moisés saiu do Egito que Moisés ficou vivendo uma vida de tranquilidade, e aqui eu vou empurrar com a barriga, não. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, o rebanho do seu sogro. Moisés estava ali, mas uma coisa que me chama a atenção: Deus olha para ele e tinha alguma coisa que ele tinha que terminar. E é interessante, porque a gente às vezes quer empurrar com a barriga. Mas Deus fala para Moisés assim: você não entendeu, você vai ter que voltar lá. Você tem que voltar para terminar o que você começou. As coisas na nossa vida, quando Deus separa Moisés, me mostra esse exemplo, é que eu preciso terminar o que eu comecei. E principalmente quando é chamado de Deus, principalmente quando Deus me chama para alguma coisa de excelência, principalmente quando Deus me chama para viver uma vida para Ele. Eu não posso esquecer daquilo que Ele tem para mim. Então Deus olha para Moisés e fala assim: agora é a hora de você voltar àquilo que você começou.
Quantas coisas tem que a gente começa e a gente não termina? Quantas coisas tem que Deus nos dá a condição de começar, a gente começa, mas para. Deus chama Moisés para terminar o que ele começou e dá a oportunidade a ele de começar. Então, Deus vai lá procurar Moisés. Deus não chama outra pessoa. Tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, quando Deus procura Moisés. As coisas de Moisés eram para Moisés, não era para outra pessoa. As coisas que Deus nos dá são para nós, e nós que somos responsáveis por ela. Nós que somos responsáveis por começar e terminar aquilo que Deus tem nos dado. Se Deus chamou você para alguma coisa, Ele não vai cobrar de ninguém, Ele vai cobrar de você. E quem dera que a gente comece a entender que estamos fora do propósito dEle, fora do chamado dEle, e Ele vai lá e nos chama e nos traz de volta, e a gente ouve a sua voz. A gente não deixa de voltar e concluir aquilo que Ele tem para nós. Mas a palavra do Senhor diz que Deus se apresenta para Moisés. Aqui está uma coisa mais linda. Moisés, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, também conhecido como Monte Sinai. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Deus se apresenta a Moisés. Quando nós falamos desse texto, o que é uma sarça? Para você entender, é um espinheiro, um arbusto, assim no monte, mato. Quando Deus começa a se mostrar a Moisés, a palavra do Senhor diz que ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Quando explica que o anjo do Senhor, significa que é o próprio Deus se materializando para se comunicar conosco, para se comunicar com Moisés. Então o próprio Senhor se manifestou a Moisés. Mas o que chama a atenção nesse texto, diz a palavra do Senhor ali, diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de um espinheiro, no meio do mato, e o mato não se consumia. É um dos maiores milagres que a Bíblia cita. O fogo queimando, e você olhando e vendo o arbusto, o mato, continuando verde. Você não vê, nessa visão de Moisés, nessa experiência de Moisés, você não vê o mato se tornando em cinza. Você não vê o mato perdendo a sua cor. O mato, ou arbusto, ou a sarça, estava verde, mas o fogo estava ali. O fogo não consumia aquela sarça. O fogo não consumia aquele mato. É um dos maiores milagres, uma das maiores manifestações de Deus a uma pessoa. Deus chama Moisés e se revela a Moisés. Aqui estou eu, Moisés. Só que o que chama a atenção na vida de Moisés, diz a palavra do Senhor, é que ele olha e não vê o mato se consumindo. Ele não vê o mato pegando fogo, ele vê o fogo. É uma coisa muito interessante. Não consigo colocar na minha mente, mas eu consigo pensar. E você vê uma chama amarela avermelhada, mas você vê o mato verde. Ou seja, ele não perdia a cor, era algo sobrenatural, era a imanência de Deus, era Deus presente, Deus mostrando a Moisés mesmo quem ele era. E a palavra do Senhor diz que Moisés vê isso, e isso lhe chama a atenção. Que coisa linda, que diz o seguinte: Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então Moisés conversou consigo mesmo, disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando Deus se manifestou a Moisés, Deus deu a Moisés uma visão, Deus deu a Moisés aquela experiência,
E isso chamou a atenção de Moisés. Quantas coisas de Deus que nós temos visto e nos chamam a atenção. Quantas coisas de Deus que nós já temos visto e nós, às vezes, não damos a mínima. Nós olhamos muitas vezes, vemos Deus operando milagre, curando, e nós não damos a mínima. Moisés vê uma sarça que não se consumia, que não perdia a sua cor, e a palavra do Senhor diz que Moisés chegou e falou assim: eu vou lá ver essa maravilha. As maravilhas de Deus são manifestas na nossa vida e precisa despertar em nós interesse. Significa que as coisas de Deus precisam despertar em nós interesse pela sua manifestação, pela sua presença. Nós precisamos ter essas experiências como Moisés teve, de que as coisas de Deus valem a pena. Vale a pena a gente se aproximar das maravilhas de Deus, vale a pena a gente crer, vale a pena a gente ver o que Deus está fazendo, vale a pena a gente colocar a mão e ver, olha, vou lá ver o que está acontecendo. É por isso que Moisés chega, diz a palavra do Senhor, ele diz o seguinte: olha, eu vou lá. Por que essa sarça não se queima? Por que muitas vezes a gente não crê mais? Por que muitas vezes eu não posso ver isso que Moisés viu? Porque muitas vezes, irmão, nós estamos incrédulos. Moisés vai lá, ele acredita, eu vou lá ver essa maravilha, ele não pergunta se aquilo era verdade, ele diz, eu vou lá ver o que é a maravilha que Deus está fazendo. Eu vou lá ver porque eu sei que Deus pode fazer. E eu quero saber, eu quero ver isso de perto. A palavra do Senhor diz que ele chega e diz, eu vou lá ver. Quando o Senhor viu, na verdade, eu vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés foi lá, chegou lá, e provavelmente Moisés, se fosse no tempo de hoje, a gente ia querer colocar Deus dentro do nosso entendimento. Provavelmente a gente ia querer acreditar de uma forma diferente. Não foi bem assim que aconteceu, não. Acho que não era o fogo, não. Eu acho que aquilo dali foi uma coisa da minha cabeça. Engraçado que eu olho para esse texto e vejo que Moisés disse, bem claro, com a sua voz, com a sua boca, ele diz o seguinte, vou até lá ver essa grande maravilha e saber por que a sarça não se queima. Quantas coisas a gente precisa acreditar, precisa ver as maravilhas de Deus. Quantas coisas a gente precisa crer nas coisas, nas maravilhas de Deus, irmãos, do que duvidar. Moisés falou, vou lá, eu quero saber por que essa sarça não se queima. Só que aí, quando ele vai lá, a palavra do Senhor me mostra que Deus estava lá. Deixa eu só falar uma coisa bem clara. As maravilhas de Deus só acontecem onde Deus está. E só por causa dele. E quando Moisés chega naquele lugar, a sarça não se consumia por causa de Deus. Porque Deus é o único que faz maravilhas, sinais e prodígio para o seu povo. É Ele quem tira com mão forte do Egito. É Ele que manda as 10 pragas do Egito. É Ele que faz o mar vermelho se abrir. É Ele, irmãos, que opera. Então, por causa desse Deus presente, é que as coisas acontecem. A palavra do Senhor diz que Moisés, então, vai lá ver, eu vou lá ver essa maravilha. E ele sabia que era a maravilha de Deus. E Deus, quando viu que Moisés se aproximava, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Quando Deus chega para Moisés e chama Moisés 2 vezes, significa dizer que ele estava chamando a atenção de Moisés para aquele momento. Moisés, Moisés. Não foi um chamado. Para mim, aqui nesse texto, a Bíblia não diz, em lugar algum, que isso aqui foi um brado. Mas para mim deve ter sido um brado.
Deus provavelmente olhou assim: Moisés, Moisés, não se aproxime. Deus chamou a atenção de Moisés para aquele momento, porque era um momento muito maravilhoso. Era um momento sublime. Era um momento ímpar na vida de um homem. Ninguém mais, depois desse momento, viu uma sarça se queimar como esse Moisés. Ninguém mais teve uma experiência como Moisés. Ninguém mais chegou no monte do Senhor como Moisés. A palavra do Senhor me mostra que Deus chama para ele: Moisés, Moisés. E se eu pudesse, eu penso assim, que Deus ainda poderia repetir: Moisés, presta atenção, tira a sandália dos seus pés. Deus chegou para ele e disse o seguinte: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. A presença de Deus não é qualquer lugar para estar. A presença de Deus não é de qualquer maneira na presença de Deus. A gente se engana. A gente acha, por exemplo, que porque nós estamos vivendo no tempo da graça, e a gente pode se aproximar de Deus de qualquer forma. A gente está no tempo da graça, pastor, e no tempo da graça ninguém morre. E no tempo da graça ninguém é fulminado. A gente chega na presença de Deus de qualquer maneira, da forma como a gente acha que tem que chegar. Mas quando Deus chega para Moisés, Deus fala para Moisés o seguinte: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Por que Deus fala isso para Moisés? Alguns estudiosos vão dizer que Moisés ainda estava, alguns, com as sandálias produzidas no Egito. Mas se você for parar para pensar, isso não cabe. Porque Moisés está 40 anos depois que saiu do Egito. Então, eu creio que 40 anos, só no deserto que a roupa crescia junto, que Deus ia sustentando. Só ali no deserto que a roupa não se consumia. Aí você pode olhar e ver isso. Mas vivendo normalmente, a sandália de Moisés não era do Egito. Mas então por que Deus falou isso? Porque era costume, no lugar que você entrava, você ter reverência. E você, em forma de respeito, o que você fazia? Você tirava as sandálias. Você respeitava o lugar. Deus olha para Moisés e diz assim a Moisés: tira as sandálias, porque esse lugar é santo, e eu mereço, e eu tenho que ter respeito e reverência sua. Presença do Senhor é lugar de reverência na presença de Deus. Não é um lugar, irmãos, qualquer. Não é um lugar onde nós chegamos e falamos: e aí, chaparia? Aí, amigão? Como é que você fala com Deus? Como é que a gente chega na presença de Deus? Aí, my brother? Estamos nós juntos aí na quebrada. A gente chega assim na presença do nosso chefe? A gente chega assim na presença de uma autoridade? Não, quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega com reverência. E Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, tira a sandália dos pés. É o momento de você ter reverência. É o momento de você entender o lugar. É o momento de você entender o momento, o ponto que você está. É o momento de você entender esse encontro que você está tendo comigo. Esse encontro, Moisés, não é qualquer encontro. Você não está se encontrando com um amigo teu. Você não está se encontrando nem com o teu chefe. Você não está nem se encontrando com alguma autoridade. Você está se encontrando com o Senhor. Você está se encontrando com um Deus vivo, Moisés. Então é hora de você ter reverência. É hora de você ser reverente. É hora de você
entender que esse momento é um momento muito ímpar. E é um momento em que não é para qualquer um. É um momento que eu estou separando para você, mas é um momento em que você precisa ser reverente na minha presença. Quando eu olho e vejo, Deus me ensina nesse texto como se aproximar dele. E Deus sempre falou com Moisés face a face. Mas você nunca vê um Moisés que não tem reverência. O dia que Moisés errou com Deus, Deus chamou a atenção de Moisés e disse para ele: nem a tua geração, nem a geração dos 10 espias vão entrar na terra prometida. Deus repreendeu Moisés porque Moisés, na hora que ele falou para tocar na rocha, Moisés bateu na rocha. Deus falou assim para ele, assim, não era isso que você tinha que ter feito. Então a presença de Deus me ensina reverência. Então a presença desse Deus me ensina a tirar as sandálias. A presença desse Deus me ensina que eu estou no melhor lugar que eu posso estar. E se tem uma coisa que eu posso pensar com você, não teve lugar melhor para Moisés estar que não fosse a presença de Deus. E é o melhor lugar que a gente precisa estar. Mas a gente se aproxima desse Deus com reverência. A gente se aproxima desse Deus com intimidade, mas reconhecendo a sua majestade. A gente se aproxima desse Deus como um pai para nós, mas na verdade nunca perdendo o respeito por ele. Nunca o tratando de uma forma como ele não merece. A palavra do Senhor diz que Moisés tirou as sandálias e não teve coragem de olhar para Deus. Olha o que diz, disse mais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Quando você fala medo aqui é temor, porque a presença de Deus é manifesta na vida de Moisés. E a gente precisa temer. E a gente precisa temer essa presença. E a gente precisa verdadeiramente ter respeito, ter reverência por causa desse Deus. Por causa desse Deus. Aquele monte só era santo porque Deus estava lá. Aquele monte só estava santo porque Deus estava lá. E aonde Deus está, nós precisamos reverenciá-lo. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos nos prostrar diante desse Deus. A palavra do Senhor diz que Deus continuou. E me fala algumas coisas ainda interessantes nesse texto. Ele diz assim, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o seu sofrimento, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Quando Deus chama Moisés, Deus fala algumas verdades para Moisés. Esse lugar que você está pisando é um lugar santo, por causa da minha presença. Mas saiba de uma coisa, Moisés. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o sofrimento do meu povo. Há uma coisa que me chama a atenção Deus vê a nossa aflição, ouve o nosso clamor e conhece o sofrimento de cada um de nós. Ele sabe quem somos. Deus tem nas suas mãos o meu endereço, o meu CPF, a minha identidade, sabe quem sou eu, ele reconhece, ele sabe qual é a minha digital, e ele sabe da minha aflição, das minhas dificuldades, do aperto que muitas vezes passo. Ele não deixou de conhecer o que o seu povo estava passando. Quando você fala assim, pastor, mas o povo ficou 400 anos no Egito, e Deus não fez nada, pastor. Deus ficou 400 anos fazendo o quê, pastor?
Deus ficou 400 anos ensinando o povo que eles não podiam ter outro Deus além do Senhor. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, mas Deus queria ensinar esse povo que no Egito ou em Israel, no Egito ou em Jerusalém, esse povo não deveria ter outro Deus além dele. E por isso ele passa esse tempo. A palavra do Senhor me ensina que mesmo assim, Deus sabia os problemas que o povo estava passando. Quando você olha para Êxodo capítulo 1 em diante, você vai ver que o povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo humilhado, e a palavra do Senhor diz que Deus sabe da aflição do seu povo. Mas se você for olhar, o povo clamou a Deus na sua aflição. É assim que Deus faz. Muitas vezes nós vamos passar por alguns momentos para ser necessário a gente reconhecer quem Ele é na nossa vida. Você lembra quando, por exemplo, Jonas desobedece o Senhor, ao invés de ir para Nínive, Jonas pega o navio para Tarso. A palavra do Senhor diz que Jonas é lançado no mar, um grande peixe engole Jonas, 3 dias naquele peixe ali, Jonas fez o quê? Clamou ao Senhor. O clamor de Jonas subiu aos céus e Deus deu ordem àquele peixe, aquele grande peixe, para colocar Jonas numa praia, e Jonas foi liberto daquele calabouço, daquele momento ali. Era isso que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Porque o povo de Israel precisava clamar a esse Deus. E há uma coisa que fica claro, quando você olha, diz a palavra do Senhor que Deus viu a aflição, ouviu o seu clamor e conhece. Deus te conhece. Deus conhece essa igreja. Deus conhece e sabe onde é que a gente está colocado. Deus sabe, irmãos, é uma coisa interessante. Uma vez o pastor me falou o seguinte: olha, Fuli, quando você for chamado você for consagrado a pastor, você espera, porque Deus sabe teu endereço, teu e-mail, teu CPF e tua digital. Você é Ele, você é você, e Ele sabe aonde você está, o que você passa, as tuas orações, os teus momentos com Ele, Ele sabe quem é você. Ponto. Da mesma forma acontecia com o povo. Deus sabia quem era o povo. Deus sabia o aperto que o povo está passando. Tu acha que Deus não sabe o que nós estamos passando hoje? Tu acha que Deus não sabe o que a gente está passando nesse Rio de Janeiro? Tu acha? Tu acha que a gente, às vezes, por exemplo, eu fico olhando lá, irmãos, a gente precisa orar mesmo, buscar esse Deus, clamar, sabe? Porque o clamor nosso, Deus, Ele ouve. Pode não responder agora, pode demorar um tempo, mas repara, se nós estamos aqui, Ele sabe, Ele conhece a nossa condição hoje, toda ela, dentro da nossa casa, Ele sabe quem somos e sabe como é que está a nossa dificuldade, Ele sabe os problemas que estamos passando. Ele não é Deus que não nos vê, Ele vê todas as coisas e nos vê nos nossos piores momentos. Ele olhava para aquele povo e sabia que aquele povo estava em dificuldade. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Deus fala o seguinte para Moisés: Moisés, deixa eu só falar uma coisa para você. Eu vi a aflição do povo, ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento. No versículo 8 ele diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo. Por isso Deus desce, que agora é a hora de sair do Egito. Agora é a hora de você, Moisés, ir lá tirar esse povo do Egito. Agora, Moisés, é a hora de você ir lá e resgatar esse povo. É a hora de você mudar a história desse povo. Irmãos, Deus já fez isso conosco quando enviou Jesus Cristo e mudou a nossa história.
Ele já mudou a nossa história para sempre. Ele já nos deu direito a uma terra que mana leite e mel. Os céus é nosso. Mas se você for olhar, eu posso dizer para você nessa noite que quando Ele vê a nossa aflição, as nossas dificuldades, Ele pode descer e colocar a mão e resolver o que precisa ser resolvido na nossa vida. Nós precisamos continuar clamando, buscando a esse Deus, porque esse Deus, embora pareça longe, Ele não está longe, irmãos. Diz a palavra do Senhor que Ele desce. Ele diz assim a Moisés: eu ouvi, eu ouço, eu vejo o clamor do povo, mas olha, Moisés, por isso eu desci. Ele mesmo desceu. A palavra do Senhor diz que Ele desceu, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Pronto, Deus coloca a sua mão para tirar Israel do Egito. E Ele vai cumprir o seu plano, colocando Moisés aonde Moisés tinha que estar. E é você, Moisés. E talvez seja isso que Deus está falando conosco hoje. Talvez Deus está querendo usar você para mudar alguma história. Talvez seja você que Deus está querendo usar para mudar a história da tua casa. Talvez seja você que Deus está querendo usar para tirar alguém do Egito. Talvez seja eu que preciso me posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez seja eu que Deus está separando. Talvez seja eu, Moisés, da história. Talvez seja eu, Moisés, que Deus está se levantando para salvar a casa. Talvez seja eu. A palavra do Senhor diz que Deus chega para Moisés: agora venha cá. Venha e eu enviarei para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés começou a fazer algumas perguntas. E aí começa os nossos questionamentos. Tem certeza que sou eu mesmo? Moisés chegou assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem é você? Quem sou eu para fazer alguma coisa por esse povo? Convenhamos, irmãos, muito mais fácil ficar apacentando as ovelhas do sogrão. Meu sogro nunca teve ovelha, né? Mas era mais fácil ficar lá. Era mais fácil, né? Era mais fácil ficar apacentando as ovelhas do meu sogro. Eu falava para o meu sogro assim: sei o que tu fez para Deus, cara. Que Deus te deu um genro pastor. Que Deus me deu um genro pastor. Dois genros pastor. Que já está na presença, já está na bênção. Mas não seria mais fácil? Não seria mais fácil ficar apacentando as ovelhas do Jetro, apacentando o rebanho do Jetro? Você tem que cuidar de bois, você tem que cuidar de ovelhas, você tem que cuidar. É muito mais fácil. Aí Moisés chega para Deus e fala o seguinte: quem sou eu? A verdade, quando Moisés fala isso, na verdade é porque também tem coisas que era difícil. Repara, quando Moisés chegou lá, que foi falar com dois judeus, dois israelitas, que estavam brigando, ele falou assim: quem foi que te colocou como juiz por nós? O povo estava brigando entre si, se odiando. Já não bastava o Egito oprimir, o povo estava brigando entre si. Aí Moisés chega para ele e diz o seguinte assim: poxa, parem de brigar, vocês são irmãos, vocês são do povo, vocês são judeus, vocês são israelitas, parem de brigar. Quem foi? Você não já matou um egípcio? É claro que Moisés está olhando e vendo o quanto é difícil tirar o povo do Egito, irmão. Porque é difícil o Egito sair de dentro do povo.
ficar no Egito é muito bom, para alguns, porque se acostuma com a opressão do inimigo, se acostuma com uma vida longe de Deus, se acostuma em não crer em Deus, se acostuma a adorar outros deuses, e aí por aí vai. Mas a palavra do Senhor diz que Moisés chega para o Senhor: quem sou eu? Porque eu vou lá, esse povo aí não quer nada. E verdade foi. Vamos tirar esse povo do Egito. Aí esse povo começa a caminhar 40 anos no deserto. Aí chega assim: Moisés, não era mais fácil morrer lá, porque lá tinha lugar para ser sepultado? Por que você nos traz para cá? Lá a gente tinha comida, Moisés. A gente apanhava, a gente sofria, mas a gente tinha comida, a gente tinha onde cair morto. O Egito não queria sair de dentro do povo. Na verdade, é difícil. É difícil porque Moisés, quando olha, ele fala assim: Senhor, olha a batalha que eu vou ter, cara, e a batalha. Na nossa vida as coisas nunca são fáceis. São batalhas. E aí ele fala assim, parecia que ele estava enxergando lá na frente. Um povo ingrato, um povo que queria ficar no Egito, ao invés de experimentar as maravilhas de Deus. Mas aí Deus falou para ele assim: Moisés, só falar uma coisa para você. E aí que eu quero encerrar aqui por causa da hora. Senão ainda tinha mais coisa para falar. Ele diz assim: Moisés, falar só uma coisa para você. O que você vai fazer lá? Você vai dizer o seguinte: primeira coisa que eu quero dizer para você, Moisés. Versículo 12, Deus respondeu: eu estarei com você. Ponto. Deus estaria com Moisés. Era mais do que suficiente para enfrentar um povo do Egito e para enfrentar o próprio povo de Israel. Deus era mais que suficiente. Só para você ter uma ideia, um anjo que Deus enviou contra o exército assírio matou 185 mil do exército sírio. Diz a palavra do Senhor. Tu imagina Deus andando com Moisés. Quem pode resistir Moisés? Então Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu estarei com você. Dali já era suficiente. É hora de tirar o povo de Israel do Egito. Esse Senhor, então vamos, já que o Senhor está comigo, o que eu posso fazer? Eu vou cair para dentro. Vou cair para dentro. Aí Moisés chega e fala assim: Senhor, e esse será o sinal, diz o Senhor. Mas Moisés disse para Deus assim: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome? Qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus acabou de falar que estava com ele. Deus acabou de falar com... Irmãos, eu não sei se você parou para pensar nisso. Deus estando com Moisés, ele estava com quem? Com a maioria. Ele estava super bem. Quando você está com Deus, quando Deus está com você, irmão, nada nem ninguém pode te separar desse amor de Deus. Nada nem ninguém pode te separar dessa presença. Aí a palavra do Senhor diz assim: quando eu estiver lá, o que eu vou falar? Aí Deus fala para ele assim: ô cara de pau, vou falar uma coisa para você aqui, mais ou menos assim que eu acho que Deus estava pensando. Já falei que eu estou com você, agora eu vou dizer para você. Moisés disse para Deus: eis que quando eu falar, o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar qual é o nome dele. Então, o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Ponto. Eu sou o que sou. Quando Deus fala isso para Moisés, Deus está falando para Moisés o seguinte: sou eu, e além de mim não tem outro Deus. Eu era, eu sou, sempre serei. Não fui criado, na verdade eu sou o criador de todas as coisas. Sou eu o Senhor de toda a terra. Eu criei toda a terra. Eu sei quem é você, eu sei quem é meu povo, e eu sou o que sou. O próprio Jesus, em João capítulo 8, verso 58, ele diz o seguinte: eu sou o que sou. Um próprio Deus falando de si mesmo. Ou seja, Deus estava falando para Moisés que o único Deus verdadeiro estaria com ele.
Irmãos, não tem outro Deus que possa ser clamado, que possa ser buscado na nossa vida, que não o Deus verdadeiro, que não o Senhor de toda a terra, que não esse Deus que diz, eu sou o que sou, somente esse Deus. Moisés estava bem demais, rapaz. Moisés tinha que pegar a espada dele e falar, agora vocês vão sair daqui, porque eu vim no poder do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Sabe o que Moisés tinha que fazer? Como Davi fez diante do Golias. Você vem contra mim com espada e lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha que chegar lá no faraó e falar assim, faraó, é o seguinte, ó, Deus mandou. Ele tinha que sair dali e já falar com o faraó assim, ó, se eu fosse você, tomava cuidado, porque Deus mandou liberar o povo. Mas o próprio Deus falou para ele assim, faraó não vai liberar. Faraó não vai liberar. Mas aí Moisés diz assim, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Sabe o que Deus falou para Moisés? Trocando em miúdos. Deus já falou 3 vezes para Moisés que vai com Moisés. Mas nesse aqui eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de quem? Ó, ele diz assim, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Sabe o que Deus está falando com Moisés? Você não lembra o que eu fiz, não? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Você não me conhece, não? Você não sabe quem sou eu, não? Esse cara aqui sou eu que estou indo com você, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pergunta a Abraão como é que foi a vida de Abraão. Pergunta o que eu fiz na vida de Abraão. Eu fiz de Abraão uma grande nação, Moisés. E ele saiu do meio da parentela dele, eu sustentei ele, ele foi uma grande nação. E fiz dele bendita, são todas as famílias em Abraão, porque eu o constituí como grande nação. E aí Deus olha para Jacó e fala assim, você viu o que eu fiz com Jacó? Eu peguei Jacó era um cara que era suplantador, que andava enganando os outros, eu fiz de Jacó o meu povo. E mudei o nome dele, sabe o que eu fiz? Botei o nome dele de quê? De Israel. É esse povo aí, que era o povo que surgiu de Abraão, de Isaque e de Jacó, era justamente esse povo aí que eu fiz. Deus está falando para Moisés assim, sou eu, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que estou indo com você. E você libertará. Deus não falou assim, talvez você vai libertar. Ele disse, você libertará esse povo do Egito. Deus já decretou a vitória na vida de Moisés. Porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó estava com ele. Eu não sei se você entendeu. Tem coisas na nossa vida, parece que Deus nem está vendo. Tem coisas na nossa vida que Deus parece que nem está ouvindo. Eita! Quanto tempo oro, as coisas não acontecem. Tem coisa que parece que Deus não está vendo. Você não está vendo o que nós estamos passando nesse Rio de Janeiro? Não está vendo o que nós estamos passando nesse mundo? O mundo está um caos, ninguém respeita ninguém, está de mal a pior. Mas Deus está falando assim, eu vi, sou eu mesmo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sou o que sou, estou com você. Não temas, porque você fará este povo ser liberto do Egito. Deus fala para nós nessa noite, para mim e para você, que Ele está conosco. Todos os dias da nossa vida. E tem nos sustentado.
Eu queria nessa noite dizer para você, Deus pode nessa noite estar separando Moisés para fazer algo que não foi terminado. Deus pode estar separando você nessa noite. Talvez você esteja apreensivo como Moisés estava. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus chamou, se Deus falou que vai fazer, Ele disse que está com você, Ele vai cumprir. E você não precisa temer nada. Porque esse Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. Esse Deus é que nos sustenta. Esse Deus é que nos guarda. Que não dorme. Que nos sustenta a cada dia. Eu quero orar por você. Queria que você viesse aqui à frente. Se você entendeu ou não entendeu a mensagem, eu vou estar orando por você. Se você quiser receber oração nessa noite, pode vir aqui à frente, rápido. A igreja fica de pé em nome de Jesus. E esse Deus tem visto aonde estamos, quem somos, o que estamos passando. Ele não nos abandonou. E eu tenho certeza que Ele vai cumprir os seus planos conosco. Creia nesse Deus. Feche teus olhos, estenda suas mãos para cá. Abençoe esses irmãos. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra nos diz que o Senhor viu a aflição de Israel no Egito. A palavra do Senhor diz que o Senhor conheceu os apertos, as dificuldades que Israel teve no Egito. A palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu o clamor de Israel do Egito, como o Senhor ouviu o clamor de Jonas dentro daquele grande peixe. A palavra do Senhor diz que hoje o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. É por isso que nos reunimos nessa noite, Senhor, clamando por esses irmãos que se encontram aqui na frente, Pai. Por esses irmãos que muitas vezes, Senhor, já estão acostumados com a dificuldade, com os problemas, com a enfermidade. Mas, Senhor, nós clamamos, nós buscamos um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, o grande eu sou o que eu sou, diz a sua palavra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E por isso que nessa noite, Senhor, nós clamamos, buscamos ao Senhor em favor dessas vidas e lhe pedimos, Pai, ó Deus querido, venha acudir os meus irmãos, venha entrar com providência na vida dos meus irmãos nessa noite, curando, libertando, transformando a casa, transformando a família. Quem sabe, Senhor, nessa noite, o Senhor está querendo completar o que o Senhor iniciou, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida. Quem sabe nessa noite, Pai, é hora de se levantar como Moisés e de ir, ó Deus, e dizer fim de domínio ao inimigo na nossa casa. Mas é hoje também, Senhor, é o dia, a noite de declarar, Senhor, o domínio do Senhor sobre a nossa vida. Então, Senhor, nos levanta como o Senhor levantou Moisés, que venhamos concluir os teus planos, que venhamos fazer parte dos seus planos e que o Senhor use a nossa vida nessa noite. Pai querido, se alguém aqui entrou nessa noite, Pai, não lembrando, ó Deus, quem o Senhor é, mostra a ele, ó Senhor, mostra a essa irmã, ó Deus, que o Senhor é o grande eu sou, mostra que o Senhor é o Deus presente na nossa vida. Se algum momento da nossa caminhada nós achamos, ó Deus, que estamos sozinhos, mostra, ó Deus, que o Senhor tem carregado a nossa vida no colo, o Senhor tem carregado a cada um de nós, sustentando a nossa vida, e nós não estamos sozinhos, porque a tua palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, e nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus abençoe os meus irmãos nessa noite, entra com providência, traga cura,
traga a libertação, traga a mudança, Senhor, na vida, traga a mudança na família, salva a família por completo. Tome em tuas mãos, abençoe poderosamente, Pai, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Deus amado, nessa noite, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, nos livra, ó Deus, de todo o mal, ó Deus, nos dê ainda o resto de noite abençoado, Pai, e que tenhamos um resto de semana abençoado para a tua honra e tua glória. Fica conosco, seja exaltado, seja glorificado neste lugar. Nós choramos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Estamos encerrados. Você me dá um minutinho só para fazer alguns anúncios rápidos.